Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação do EDJF. Já ouviu a expressão caixão não tem gavetas? Pois é sobre isso que eu quero refletir nesse vídeo. Por que a gente dá tanta importância aos bens materiais em detrimento do nosso progresso espiritual? A filosofia espírita não assume uma postura de negação do mundo material e muito menos da sua importância para o espírito. O que a doutrina espírita faz é hierarquizar os valores. Aquilo que é do espírito tem um verdadeiro valor. Aquilo que é material tem um valor instrumental. Ou seja, tudo aquilo que é material tem o seu valor como uma ferramenta de progresso do espírito. Isso vale, logo de princípio, para o próprio organismo biológico. O corpo biológico para a doutrina espírita é sagrado, não porque é um valor em si mesmo, mas porque é a principal ferramenta de nós espíritos no caminho de desenvolvimento moral e intelectual. E assim, nós estendemos esse raciocínio para todos os utensílios, para todas as coisas materiais. O valor para elas na filosofia espírita está em que são instrumentos de progresso do espírito ao longo das suas várias e várias reencarnações. Portanto, a doutrina espírita não nega o mundo, mas também não incentiva uma postura de abraçar o mundo material como uma realidade última, ou de valorizar uma vida sempre em busca dos prazeres materiais e da aquisição incessante dos bens, como se isso fosse um sinal de ser bem-sucedido. Esse é um desafio para nós que foi sintetizado nas narrativas a respeito da vida de Jesus, na ideia de que a gente deve estar no mundo sem ser do mundo, que é filosoficamente e vivencialmente muito desafiante. Significa que a gente vai estar em contato com a matéria sem demonizá-la, no entanto, não vamos viver apenas em função das necessidades do mundo material. Mas é o desafio da transcendência. E aí entra a discussão da verdadeira propriedade. O que é que eu posso chamar de meu, efetivamente? As minhas posses materiais me pertencem? E a reflexão da doutrina espírita é feita com um entendimento sobre a nossa natureza espiritual. Nós transitamos durante algum tempo no mundo material, usamos de tudo que existe, inclusive o nosso corpo biológico, mas retornamos ao mundo espiritual. Tudo aquilo que nós conquistamos é temporário. Logo, não é exatamente uma posse no sentido filosófico, mas nós somos usufrutuários dos bens materiais. Temos o direito e a responsabilidade de uso no tempo que nos é facultado viver, no tempo que nos é permitido estar encarnados, cumprindo propósitos que são superiores de evolução espiritual. Logo, a nossa verdadeira propriedade é tudo aquilo que a gente pode levar conosco de retorno ao mundo espiritual. E aí não adianta o caixão ter muitas gavetas, porque a gente vai ser obrigado a se desfazer dessas coisas. Que no fundo, isso é o testamento. A morte nos obriga a direcionar aquilo que a gente tem, pode ser pouco, pode ser muito, para as outras pessoas, porque a gente não pode carregar aquilo que é material de volta ao mundo espiritual. Qual é então nossa verdadeira propriedade? É o nosso progresso moral e intelectual. Uma vez que nós conquistamos, torna-se nosso patrimônio para sempre, ao longo de toda a nossa imortalidade. Isso carregamos conosco. E também as nossas relações, os nossos sentimentos, os nossos amores. É isso que nós carregamos de retorno ao mundo espiritual. A nessa verdadeira propriedade, aquilo que de fato nos pertence é aquilo que podemos levar por toda parte. Então tem a ver com o nosso intelecto e com a nossa moralidade. Isso nos convida à reflexão, desafiante no mundo cujo sistema econômico incentiva o consumo, incentiva a exibição das posses como um sinônimo de um indivíduo bem-sucedido.
Isso nos desafia profundamente a estarmos no mundo sem sermos cooptados por essa ideologia de sucesso como aquisição de bens caros, de bens desejáveis pelas outras pessoas, numa competição que é insana e que gera sofrimento, gera ansiedade, gera transtornos psicológicos, gera uma assimetria social absurda, porque tem muita gente sem o necessário para viver, o que se constitui um fator de infelicidade na vida dessas pessoas. Aonde estão os nossos esforços? Será que nós nos dedicamos a nos desenvolver enquanto espíritos? Ou estamos dedicando esforços apenas para possuir as coisas? Sabemos viver de modo equilibrado, em busca daquilo que nos é necessário, mas sem estarmos exagerando nisso daí. Até mesmo porque a crise ecológica vem nos mostrar. Nesse ritmo de consumo, de utilização de tudo aquilo que é da natureza, não tem planeta suficiente para esse modelo de vida. E tudo isso para a gente viver alguns anos aqui, que é a menor parte do nosso tempo enquanto espíritos. Então nós devemos pensar, onde estão aplicados os nossos esforços? Para bens que nós vamos usufruir durante algum tempo, mas vão ficar por aqui? Ou se nós estamos dedicando mais esforços para aquilo que interessa, que é a nossa transformação moral, que é o nosso progresso enquanto espíritos, desenvolvendo virtudes e aprimorando o nosso intelecto. Porque isso diz respeito, minha gente, à nossa felicidade. E muitas vezes o nosso sofrimento está no nosso apego às coisas materiais, às situações do mundo material. Quando nós vamos nos desapegando, aprendemos a usar das coisas sem nos apegar ao mundo material e sem demonizá-lo, mas colocando no seu justo lugar em relação à hierarquia de nós, enquanto espíritos, progredindo em cada encarnação. É o meu recorte a respeito desse tema. Eu desejo que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar o Espiritismo. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.